Família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam bem-vindos. Imenso prazer receber todos vocês em mais uma edição do já tradicional Pod Café Podcast, toda segunda-feira. Aliás, algumas edições extras estão acontecendo durante a semana em dias alternados, então não dá para esse apresentador falar só segunda-feira. Mas, de praxe, o principal, ali o cardápio que você abre, fala que segunda-feira, 8h30, horário nobre, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem Pod Café Podcast comigo, Roger Campos, sempre recebendo algum convidado especial. E ela já não está debutando mais, já está vindo pela segunda vez, e com certeza não será a última, muito pelo contrário. Essa menina não para de estudar. Toda vez que vem ao programa é porque tem muita novidade. Doutora Daniela Carvalho. Dani Carvalho, seja bem-vinda mais uma vez, imenso prazer te receber. Obrigada, Roger. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição para estar participando aqui, falando das novidades aí da medicina, da endocrinologia, né, que tem atualizado o tempo todo aí e a gente tem que se atualizar também, né? Com certeza. Gente, para quem está acompanhando em casa, já quiser mandar boa noite, quiser mandar pergunta, quiser mandar sugestão, se quiser por alto saber se as canetas são recomendáveis para o seu caso ou não, embora acredito, né, doutora Dani, que nada substitua uma consulta de fato para que se estude todo o caso, porque caso a caso esse universo das canetas emagrecedoras é assim, não existe um padrão. Não existe um padrão, até porque é um indivíduo, né? Então tudo é individualizado, tudo é personalizado, né? É uma frase que eu uso muito e gosto muito, que a medicina hoje, se ela não for individualizada e personalizada, não existe uma receita de bolo mais. Então, tem que ser acompanhamento médico ali, semanal, mensal, principalmente se falando de obesidade, de sobrepeso, que é uma doença, né? Então, toda doença ela tem que ter um acompanhamento. E quanto mais de perto o profissional está do lado daquele paciente, mais sucesso a gente vê nesse tratamento. Então, após fazer uma boa anamnese com esse paciente, entender ali a dor daquele paciente, né, tudo que ele já fez, tudo que ele já passou, a gente pedir os exames necessários e a partir daquilo ali montar certinho para aquele paciente o que que ele precisa, com certeza ele vai ter muito mais resultado nessa. Eu falo que é um caminho longo aí do emagrecimento, que é um tratamento para o resto da vida, que eu falo, né? Às vezes não usando medicamentos, mas se não mudarmos a nossa mentalidade, você pode fazer bariátrica, usar as canetas, sibutramina, qualquer outro tipo de medicação, que com certeza às vezes não vai ter resultado a longo prazo. Gente, vocês podem estar me perguntando, ô Roger, por que que a doutora Dani está pela segunda vez no programa? Já não debateu esse tema? Sim, esse e outros temas ligados à endocrinologia. Mas a doutora Dani não para. Ela chegou recentemente dos Estados Unidos, esteve simplesmente em Harvard, fazendo a sua segunda visita, o segundo curso, e trouxe na bagagem, como eu disse, no preâmbulo da divulgação desse programa de hoje, uma série de novidades. E mais do que isso, hoje nós conseguimos trazer alguns testemunhais também que mostram o quanto o trabalho da doutora Daniela tem surtido efeito, tem sido, assim, uma questão pública e notória. As pessoas comentam demais e mais do que isso, é a mudança de vida, a satisfação pessoal. Como muda? E depois, mais para frente nesse programa, eu ainda vou testemunhar através da minha esposa, que é paciente da doutora Daniela. E olha, não é uma crítica a todos os caminhos que ela trilhou anteriormente. Mas, doutora Dani, com a sua expertise, a sua competência, o seu conhecimento, a busca incessante pelo conhecimento, está tirando leite de pedra? Está conseguindo realmente. E aí também, claro, tem o esforço do próprio paciente, senão nada acontece. Por que as pessoas estão aprovando tanto? Por que que eu vejo no teu semblante a felicidade de ver os pacientes mais felizes, conseguindo os seus objetivos
E você fez uma conta recente de não sei quantos quilos, somando muitos pacientes que já foram perdidos. Fale um pouco disso para a gente. Roger, eu amo tratar as pessoas. Eu amo trabalhar com emagrecimento, menopausa, andropausa, adoro hormônio, já te falei isso, né? Que então essa me deixa querer estudar muito. A medicina está evoluindo cada dia mais. E assim, eu falo que eu também tive esse caminho do ganho de peso, da perda de peso, do ganho de peso, da perda de peso. E tudo que eu vou fazer no consultório, eu testo em mim primeiro. Então, acho que eu fui uma das primeiras aí a usar o Monjaro, que é a tirzepatida, né? E eu tive uma perda de peso de 24 quilos. Então, acho que eu fui o espelho maior disso. E eu vi a minha felicidade, minha mudança de estilo de vida, o tanto que a gente se sente feliz. Em quanto tempo, Dani? Mais de um ano, tá? Sempre fiz atividade física, me alimento bem, tenho uma vida social ativa, porque eu acho que também a gente não pode deixar a nossa vida de lado, se tornar pessoas ali focadas somente nisso, porque a gente precisa ser feliz também. Não falando que fazer dieta deixa a gente triste. Eu nem gosto da palavra dieta. Eu falo reeducação alimentar e reeducação do seu estilo de vida. Musculação eu falo que é inegociável. Nós precisamos fazer um banco de músculos pensando na nossa velhice. Nós queremos ser idosos funcionais. Já falei isso aqui da outra vez, né? Então é mudança de vida mesmo. E eu fico muito feliz de ver meus pacientes chegando cada semana lá no meu consultório falando: doutora, essa calça me entrou, doutora, eu consegui fazer isso, eu fui para academia, consegui me alimentar melhor. Então, eu acompanho a vida dessas pessoas semanalmente. E eu vejo no semblante delas, igual você falou que vê no meu, a felicidade de tratá-las, eu vejo no resultado delas. Então, isso me deixa, assim, com muita sede de conhecimento e tentando cada vez mais entender esse mundo da obesidade, né? Que eu igual sempre friso, é uma doença. A gente precisa tratar isso como doença. Na maioria das vezes não é culpa do paciente. Por que que às vezes eles trilham tão longos caminhos e não têm resultado? Se tiver uma insulina alta, não vai perder peso. Se tiver uma leptina alta, que é o hormônio da saciedade, não vai perder peso. Cortisol alterado, um sono alterado, intestino que não funciona, não bebe água, não vai adiantar nada. Então, é um conjunto de fatores que faz ter os resultados melhores. Então, não é somente ir lá na farmácia, comprar uma canetinha milagrosa e achar que vai ter resultado igual as pessoas que estão aí perdendo 35, 30 quilos aí, né? Então, quer dizer, por exemplo, olha que coisa interessante. Você que está em casa acompanhando o programa, onde você estiver no seu trabalho. O Roger chega lá e fala assim: Dani, eu quero perder peso, mas eu vou continuar a minha vida como eu estou. Eu faço musculação 3 vezes por semana, um exemplo, eu faço 5, né? Mas dizendo hipoteticamente que eu faço 3, mas como uma feijoada, gosto de umas coisas fast food, eu sou apaixonado num tal de McDonald's, sem fazer propaganda, enfim. Essas canetas vão me trazer esse resultado milagroso, mesmo com a sua expertise, com o seu conhecimento todo? Se a pessoa continuar fazendo a maioria das refeições dela de festa, vamos falar assim, o que ela gosta, ali o que o pessoal chama de lixo, eu não gosto dessa palavra, porque comida não é lixo. As refeições livres, eu acho que isso é um melhor, um termo melhor que a gente usa, né? Verdade. Então, essa pessoa não vai ter um resultado tão satisfatório igual uma pessoa que está seguindo ali uma alimentaçãozinha mais regrada e tem essas exceções. Eu acho que a vida, ela é feita também com essas exceções. É seu aniversário. Você gosta de comer seu McDonald's. Comer seu McDonald's sem sofrer. Porque eu falo assim, uma pessoa que ama chocolate, ela vai numa nutricionista ou no médico e fala assim, não, come esse chocolate zero aqui. Ela não vai matar a vontade dela, ela vai comer o chocolate zero e depois ela vai comer o que ela gosta. Porque não satisfez ela, não foi o que ela queria. Então eu falo que a gente tem que ter equilíbrio. Na vida tudo é feito de equilíbrio. Então, aquela pessoa que seguia a maior parte do tempo muito corretinho ali no exercício, na alimentação, tendo essas exceções, né? Vai ter um bom resultado. Atletas, eles são focados 100%. Eu tenho o Ryan, que né, é meu paciente. Eu nunca vi um menino tão dedicado. Ele precisa aí de incentivo aqui da cidade. Eu falo do país aqui, porque eu vou te falar. Eu nunca vi uma pessoa tão dedicada, né? Então você vê que ele é 100%. Ele não sai fora do que é proposto para ele.
O que a nutricionista propõe, o que eu proponho, ele faz 100%, mas ele é atleta. Então, as pessoas comuns, a gente vai ter os deslizes. E tá tudo bem. A gente não pode se cobrar tanto, mas temos que fazer ali a continha estando 70%, 80% sempre no caminho certo. Me diz uma coisa de curiosidade que também acontece comigo. Eu saí ontem à noite, um exemplo, comi uma pizza inteira, que eu amo. Paulistano ama pizza. Cheguei em casa com a barriga um pouco estufada. Acordo no dia seguinte, um tanquinho. A Renata vira para mim e fala assim, cara, você tá de sacanagem. Você come o que você quer e no dia seguinte parece que você não comeu. A questão do endomorfo, do mesomorfo, isso tudo tem um peso realmente nessa história toda? Tem sim, né? O tipo físico, metabolismo, hormônio, idade, é tudo. É um conjunto de fatores ali. Então, é o indivíduo, é individualizado, por isso que não existe receita de bolo. Cada pessoa vai ser um tratamento diferente. Cada pessoa vai ser uma dose diferente. Às vezes não vai ser a caneta que vai fazer essa pessoa emagrecer. Às vezes a gente consegue fazer outras coisas. Então, é muito individualizado. Então, o tipo físico conta muito, sim, né? Quer dizer que você tem pacientes que você também consegue excelentes resultados sem as canetas? Sim, porque é um medicamento caro. Não é para todo mundo, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente tratava a obesidade antes com outras coisas, né? Então, vai às vezes levar mais tempo, essa pessoa vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas a gente tem outros tratamentos, sim, né? E eu já tive pacientes que chegam para mim, doutora, eu não quero tomar nenhum tipo de medicação. Você pode me ajudar? Lógico, a gente vai ajudar, falando ali a real para o paciente, né? Quanto tempo talvez demore mais, mas a gente tem todos os tipos de tratamento para perda de peso. Hoje em dia, o melhor tratamento que a gente tem é o Monjaro, que é a tisepatida? Sim. E tem coisa nova vindo aí, né? Ano que vem talvez já chegue uma molécula melhor. E pelo que eu estava vendo em alguns estudos aí, que eu participo de várias mentorias médicas, até 2030, talvez uma melhor ainda do que essa outra que ainda vai chegar. Então, eu acho que daqui a alguns anos não vai ter mais assim tanta prevalência de obesidade igual a gente vê hoje em dia, né? Você até estava me dizendo, gente, um dado bem interessante. A maior rede de fast food do planeta é o McDonald's, né? Acho que a coisa mais legal quando se fala em McDonald's é lembrar do Ronald McDonald's e do Dia Feliz, que é um dia de campanha social no mundo inteiro que eles ajudam. Aliás, podiam fazer um pouco mais, mas já fazem. 3% de diminuição no movimento global, né, Dani? Sim, Isso justamente por conta da conscientização de melhor se alimentar. sim, porque nos Estados Unidos, que a tisepatida, que é o Monjaro, chegou antes, então eles já estão usando há mais tempo que a gente aqui no Brasil, que foi liberado agora, né, nas farmácias, a dose de 2,5 de 5. Não sabemos quando vão chegar essas doses maiores. E também foi liberado para tratamento de obesidade, né? Mas nos Estados Unidos já está há mais tempo. Teve uma redução nas redes aí de fast food porque o pessoal está se alimentando melhor. O que que essas canetas fazem? Elas aumentam o seu nível de saciedade. Então, se uma pessoa, eu falo por mim, É só isso, entre aspas, isso. aumenta a saciedade. Essas próximas que estão estudando estão tentando diminuir a questão da náusea, que é o que pode acontecer, e a diminuição da perda muscular, porque uma perda de peso rápida sem orientação médica vai levar à sarcopenia, que é a perda de músculo, De né? massa magra. Que não é emagrecer saudável. Você Sim. tem que perder gordura e não músculo, né? Então, por isso que a gente tem que acompanhar esse paciente para não ter esse problema. Por que que agora precisa de receita para o Ozempic, para o Wegovy, para o Monjaro? Porque o pessoal estava comprando, a Deus dará aí, aplicando de qualquer jeito, tendo muitos efeitos colaterais, sem malhar, achando que aquilo ali é só um milagre, não vou fazer dieta, não vou fazer exercício, vou emagrecer aumentando dose. Ficando todo mundo sarcopênico. O que que é a sarcopenia? A perda de massa muscular. E aí não é emagrecer saudável, né? E fora isso, aquela questão toda que eu não sei se já melhorou, doutora Daniela, que é a questão das fraudes, né? De se achar isso no mercado negro de tudo quanto é jeito. Fora a quantidade de roubos, de furtos, de crimes contra farmácias, enfim, depois eles revendem no mercado negro.
Só que a gente não sabe como isso foi acondicionado, guardado, Sim. enfim. A gente tem uma certa temperatura que você tem que armazenar esses medicamentos, né? Uma forma de manipulação certa desses medicamentos. Então, o pessoal lá, né, traz aquele 30, 50 canetas no bolso, na meia. Você não sabe como aquilo foi acondicionado. Sim, Aí, te vendo aí pelo preço de banana, né? sim. Aí você não sabe se vai ter resultado mesmo, você não sabe se realmente é o sal da tirzepatida que tá ali, o que que você tá usando. Já teve um caso de uma mulher que morreu porque o que tinha dentro da caneta era uma outra Era substância. insulina, né? Perfeito, Causou uma hipoglicemia perfeito. severa, o paciente entrou em coma e morreu. Então, isso a gente vai ver muito ainda, né? Porque tem fraude em tudo. E uma das coisas que eu fico preocupada é porque essas canetas vão cada vez mais melhorar a questão da obesidade. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia vai cair em cima aí, querendo falar mal, né? O tempo todo, porque vai Sim, diminuir essa questão aí dos alimentos mais sim, pesados, vai diminuir essa questão de remédio, porque o que eu vejo reduz, você perdendo peso, você diminui sua pressão arterial, diminui sua glicose, quem tem esteatose hepática melhora o fígado, risco de diabetes. o risco de diabetes, quem tem apneia do sono, uma pessoa que tem um barrigão, ela tá ali comprimindo o diafragma, ronca muito, dá apneia do sono, né? Aqueles roncos Sim, assim que às vezes a pessoa acha, nossa, vai morrer. aham, Você diminuindo a pressão ali no seu abdômen, você melhora teu sono, então melhora a apneia do sono. Em doses pequenas já tem estudos mostrando tratamento do lipedema, de Alzheimer. Então não é além do emagrecimento. Então vai se falar muito ainda dessas canetas além do emagrecimento em doses pequenas, né? gente, algumas mensagens chegando aqui. Ana Cláudia Lopes fez fazendo uma pergunta interessante. Ela fala que ela tem anorexia e bulimia. Uhum. Meu Deus. Perguntando se pode utilizar uma mistura de tratamentos em consultório, como fizeram com ela, não vou citar o nome da pessoa aqui, para que ela possa ter uma vida normal. Deixa eu refazer essa pergunta. Tá. É mais difícil hoje perder peso, mesmo com a utilização das canetas e um foco multidisciplinar, que é o que você faz, ou um caso desse, que infelizmente eu que sou leigo, parece um pouco drástico quando a pessoa já chega em bulimia e anorexia. É mais difícil reverter isso e tem como fazer isso não apenas com o nutricionista, mas também com a utilização da sua área para que isso se reverta? Com certeza. E é um tratamento multidisciplinar, né? Daniela, jamais iniciaria um tratamento de emagrecimento numa pessoa com anorexia e bulimia com uma caneta que vai deixá-la mais ainda sem vontade de comer. A gente vai tratar o quê? A mentalidade dessa paciente, o físico, mostrar para ela ali numa terapia, por isso é multidisciplinar, o que que ela realmente precisa. Então, é tratar o corpo e a mente dessa paciente de uma forma que ela entenda que ela está com uma doença e a gente trate essa doença para ela não ter essa questão de vomitar quando comer, achar que tudo que ela vai comer vai engordar. Então, é um tratamento também a longo prazo e demanda vários profissionais para ajudar essa paciente. Mas é nutricionista, endócrino, psiquiatra, terapeuta, educador físico, todo mundo junto. E você tem essa rede agregada com você, ou seja, quando a pessoa te procura e você detecta que precisa de outros profissionais para que os resultados sejam amplificados, você já indica, você já tem parceiros, você já tem, Sim. enfim, alguns profissionais. Por falar nisso, deixa eu mandar um abraço para a baita nutricionista, a Helenise Pellegrini, espetacular, recomendo muito também, vale a pena. Quem quiser saber mais sobre ela, tem os contatos, tem as divulgações no Conexão Três Pontas, vale a pena. Então é uma equipe? É uma equipe. Essa paciente precisa muito de uma equipe multidisciplinar para tratá-la e ela sair dessa doença, que é uma doença muito triste, e a gente tem que analisar isso. Como que uma pessoa dessa pode chegar numa farmácia e comprar uma caneta dessa para emagrecer? Vai piorar muito mais o quadro dela. Então a gente tem que tratar o todo, é o indivíduo todo com uma equipe sempre. Sempre que a gente puder ter uma equipe multidisciplinar, Roger, o resultado vai ser sim anos-luz à frente de quem não faz isso. Eu não sei se aconteceu com você e se você pode falar, porque você já perdeu 24 quilos.
Mas a gente sabe, e infelizmente, acredito, não sei se é o caso dessa moça que participou com a gente mandando mensagem, mas a gente nota que alguns quadros desses, duas situações, a causa e a consequência. A causa, essa lei ditatorial no Brasil do corpo perfeito, de que toda mulher tem que ser modelete, tem que ter uma cinturinha hiper, ultra, mega fina, barriga negativa, e aí também já tendo isso, a consequência é depressão, síndrome do pânico, recolhimento em casa e uma série de situações que só agravam o quadro. Sim. Eu tenho uma paciente que ela tem um transtorno de imagem do corpo dela e ela já foi minha paciente há muito tempo. Agora ela voltou, tem um tratamento com o psiquiatra, comigo, a família envolvida ali, né? Então, assim, eu pego essas dores que ela me leva e a gente tenta tratar isso de uma forma que eu consiga ajudá-la, né? Então, ela já quis fazer cirurgia, já quis fazer um monte de coisa, e eu vejo que o acompanhamento multidisciplinar está ajudando essa paciente a sair de uma depressão, né? Desse quadro de transtorno de imagem, eu mostrando para ela por fotos o quanto ela tem melhorado essa evolução lá no consultório, né? Com tudo que a gente tem feito, dando apoio. Meu celular é disponível para meus pacientes me mandarem mensagem, me perguntarem, para ter esse contato. É uma paciente que eu mando mensagem para ela, falo, como é que você tá? Tem alguma coisa para me falar, né? Então a gente tem esse tratamento muito próximo do paciente. Esses pacientes precisam da gente mais próximo, né? E essa ditadura do corpo perfeito, que cada época é uma coisa, já teve o silicone que é muito grande, hoje em dia não pode ter peito, né? Muito musculosa, ou não, hoje em dia é muito magra. Eu acho que a gente tem que estar feliz. A única coisa que eu falo para todos os meus pacientes, não existe obesidade saudável. Isso não existe. Então, a gente tem que tratar a obesidade como doença. E não, eu sou feliz com o meu corpo. Pode até ser feliz, mas não está saudável. Agora, não ter essa ditadura dessa magreza absurda também que tem se pregado aí nas redes sociais. Dani, José Carlos perguntando, ele diz que tem 76 anos. Se em consultório for constatado por você que ele pesa 120 quilos, Uhum. mesmo com essa idade, se ele pode usar a caneta, e ele também complementa perguntando se crianças com obesidade mórbida, já na infância, se também podem utilizar. A questão de idade, Roger, não tem problema nenhum, tá? Até a gente. Para ele é muito melhor ele emagrecer. Hoje em dia a gente sabe que a expectativa de vida aumentou muito. E ele, quanto mais ele fizer aí um tratamento para perder esse peso, a gente melhorar os níveis, né, de fígado, pressão, glicose, insulina, que provavelmente vai estar alterado, olhar essa testosterona desse paciente, né, olhar a questão muscular, fazer bioimpedância, eu tenho certeza que a qualidade de vida dele vai melhorar muito. Então, após a gente analisar tudo, com certeza ele pode ser um forte candidato aí sim a usar os análogos de GLP-1 que a gente fala, né? E criança. O que a gente tem hoje em dia de respaldo para usar seria o Saxenda, né? Só que assim, Roger, em off-label, que a gente fala fora de bula, eu trato crianças dependendo da altura e do peso, olhando os exames, conversando muito com a família, eu uso sim, porque eu acho que eu não, a consequência de deixar essa criança, esse adolescente obeso, é muito pior do que você tentar usar um remédio. Então é o que eu sempre falo. A clínica, para mim, é soberana a tudo, tá? Se a gente for esperar a ciência divulgar tudo aí de pesquisa o tempo todo, a gente vai demorar anos-luz para evoluir na medicina. Então, tem certas coisas que eu jogo a responsabilidade em mim. Eu vejo ali, converso com a família, vejo os exames e vejo que a consequência vai ser muito pior para aquele paciente, eu faço off-label. A questão do diga com quem andas que te direi quem és, influencia muito? Muito. Vou detalhar minha pergunta melhor. Uma filha obesa numa casa com pai, mãe e irmãos também obesos. Só ela te procura, só ela tem a iniciativa de perder peso. Está lutando, está batalhando, mas chega em casa e a rotina é a mesma. Chega ao ponto de você ter que expandir o seu olhar e ter que trabalhar
em grupo, em família, para que o resultado nessa pessoa em específico realmente aconteça? Com certeza, os maiores sabotadores estão aos nossos lados, eu falo assim, né? Eu fico muito triste de ver assim, a pessoa tá obesa, alguém comenta. Ela começa a emagrecer, já tá bom, não precisa mais. É só hoje, come só um pedacinho. As pessoas Sim. não ajudam. São sabotadores o tempo todo ao nosso lado. Então eu falo que a gente tem que estar com a mentalidade muito fortalecida para você começar um acompanhamento. Então você tem que saber até se é o momento da pessoa começar aquele tratamento. E sim, casas de pessoas obesas, a maioria das pessoas são obesas. Eu vejo isso direto no consultório. E tem famílias que quando começam a ver a evolução de um, vem a família inteira, ou eu vou intervir sim. Eu falo, você pode pedir para o seu pai, sua mãe vir, seu marido. Tanto que eu lancei um projeto que tinha o nome de Power Couple da Saúde, mas pensando, né, Power Couple eu não posso usar por causa lá do programa lá. Sim. Eu vou mudar o nome. Eu até tenho um casal já de Nepomuceno que está fazendo. A gente tem a nutricionista, o educador físico, os desafios, tudo que precisa no consultório. O casal fazendo junto, os dois têm resultado. Se um faz e o outro não, vai chegar em casa, você vai comer franguinho com salada e o outro comendo uma lasanha que você gosta? É muito É difícil. muito difícil. Por mais que as canetas não te deixam ter tanta vontade de comer essas coisas, fica mais difícil. Porque quando a família está ali engajada, o marido, a esposa está engajado, os resultados são assim extremamente melhores, extremamente. Nancy Oliveira perguntando por que todas as canetas têm esses efeitos colaterais, segundo ela, insuportáveis de náuseas e de enjoos. Deixa eu complementar também a pergunta. Ah, eu, como leigo, eu percebo que há uma evolução dessas canetas. Nível 1 com Ozempic, nível 2 com Mounjaro, nível 3 essa que já está chegando, daqui a um pouco, até 2030, nível 4. A tendência é esses efeitos colaterais irem diminuindo ou mudando a marca, mudando o conteúdo, mesmo assim vem junto esses efeitos? É muito individual. Tem gente que não sente nada. Tanto que tem Qualquer uma em qualquer delas. uma delas. Tem gente que me fala assim, doutora, eu não senti nada, é assim mesmo. Eu falo, gente, vocês não têm que sentir náusea, não tem que ter constipação intestinal, não tem que ter diarreia, não tem que também ficar em inanição, que é não comer nada. A gente vai ver o resultado ali na balança, na bioimpedância, no nível de saciedade, por isso existem tateamentos de dose, né? E a evolução dos medicamentos, tínhamos ali, né, Victoza, Saxenda, Ozempic e o Wegovy são as mesmas coisas, só mudou o nome porque em bula agora também pode para emagrecimento. O Mounjaro, que é a tirzepatida. Está chegando Retatrutida, né, que está em estudo de fase 3. Então a tendência é que eles estão tentando melhorar esses sintomas aí, principalmente a náusea, né? Porque como vai dar saciedade e ela atua ali a nível de trato gastrointestinal, se você forçar muito ali, dá muita mais náusea e vontade de vomitar mesmo, né? Então a gente não pode forçar também. Então, dependendo do alimento que a pessoa come, ela sente mais nauseada mesmo, pode dar esses problemas gastrointestinais. Então, tudo, se você tem o acompanhamento médico, você consegue ir melhorando esses sintomas. Mas respondendo a pergunta dela, a tendência a cada dia melhorar com a evolução das canetas esses efeitos colaterais, sim. Henrique Lima perguntando se o paciente quiser. É aquilo lá. É a pressa do brasileiro. Se quiser acelerar o processo de perda de peso, se pode usar as duas canetas ao mesmo tempo. Não, não é a maior dose que faz perder mais peso. Eu tenho exemplos de paciente que com a dose mínima de 2,5 em 3 meses perderam 24 quilos. Tem paciente que é difícil de responder. Eu tenho uma única paciente, e eu acho que a gente tem que falar disso também, que não é só casos de sucesso, ela não responde nem na dose máxima. Então eu já comecei a tentar entender o metabolismo dessa paciente, se é hormonal, se a gente tem que associar outra coisa. Geralmente a gente associa outras coisas para entender o metabolismo dessa paciente. Eu acho que ela vai ser uma forte candidata para a próxima caneta que vai chegar aí, que vai ser um análogo triplo, né? E eu converso muito com ela, falo, ó, realmente você não está respondendo. É a única, única. Ela tem diabetes? Não tem diabetes, super tranquila, está se alimentando bem, Faixa etária? acima de 40. Né? Então, assim, tô tentando de tudo com ela, mas sou muito transparente. Falei, realmente, você não tá respondendo. Eu não sou mentirosa com meus pacientes. Falo, vamos tentar de tudo e outras vias, outros caminhos. Vamos ajustar a sua dieta. Entrei em contato com a Helenice, falei, vamos ajustar a dieta dessa paciente, vamos ver o que tá acontecendo. Pedi exame de novo, vamos ver se algum hormônio saiu do controle aqui,
Porque a gente precisa entender. E vai existir isso, os bons e os maus respondedores. Sim. Por isso é individual, igual eu sempre falo, né? Mas já tem médicos fazendo isso. Faz Ozempic e faz a tirzepatida. Pra quê? Se a outra já é evolução da outra. É melhor você aumentar a dose da melhor que você tem, né? Então é saber manejar isso aí, mas eu já vi. Vamos usar o exemplo da Renata. Aliás, Renata Marques, doutora Dani sempre maravilhosa, um coraçãozinho. Isso é legal. Eu já disse várias vezes que, embora o mais aclamado, romantizado, e tem que ser romantizado, sentimento seja o amor, o mais importante que existe é a gratidão. Gratidão, para mim, ainda é mais importante que o amor. O amor, às vezes, nos trai. A gente se apaixona por quem não merece, a gente queima o filme, a gente sofre, enfim, aquela história toda. Por que no caso da Renata, exemplificando para quem está em casa, às vezes está pensando assim, eu nem vou lá na doutora Dani porque eu já tentei o abecedário inteiro de A a Z e não consegui efeito nenhum. A Renata também já tentou. Eu acho que uma bíblia. Né? Tem de letra a palavra lá dentro, lá ela já tentou. E agora está dando muito resultado. E todas as vezes teve a motivação dela. A questão é que casou muito bem com o que a doutora Dani oferece. E eu acho que também vai muito na questão do paciente acreditar, né? Agora eu tenho certeza que eu acertei, que com essa médica vai dar certo, não sei o quê. Por quê? Sem perder a questão da ética médica, claro que tem coisas que ficam no consultório, mas por que um caso como o dela agora desengavetou? Então, eu acho que é esse olhar mais amplo. A Renata, ela tem algumas questões que ela usava muito corticoide com prescrição médica, nada da cabeça dela, tá? E às vezes ela tentava de outras formas, com outros médicos, outras médicas e tal. E aí não via o resultado, a gente acaba desanimando, né? E ela não fez evolução de dose corretamente, o desmame. Então, ela não tinha. Vamos contar a história da Renata, como ela é esposa do Roger, eu posso falar aqui, né, algumas coisas. A gente falou assim, Renata, qual foi a dose de Ozempic que você já usou? Ela tinha chegado em uma certa dose, mas não tinha chegado na dose máxima. E ela respondendo mal. Eu falei, vamos tentar o Ozempic até chegar na dose máxima para eu ver o quanto você responde a essa medicação. A gente não passou de cara para monjar, né? A gente chegou a fazer 2,4, que é o máximo, e ela respondendo muito pouco. Isso com ajuste de alimentação com a nutricionista, ela fazendo atividade física, a gente regulou todos os hormônios dela, a gente regulou insulina, regulou tudo e ela respondendo pouco. Não é que ela não respondia, mas respondia pouco. Falei, então ela não está respondendo bem a um análogo único que é do GLP-1 só. Vamos passar para a tirzepatida, que é o Monjaro? Começamos, ela já teve um resultado muito superior. Então, por isso que a gente tem que ver o paciente no todo. Às vezes, uma pessoa que nunca usou nenhuma dessas canetas vai responder muito bem ao Ozempic. Então, você tem que tentar aquilo também. Então, dependendo do peso, do estilo de vida, se ela não está usando algum medicamento, se o hormônio não está descontrolado, às vezes o Ozempic ainda vai ser uma boa opção. Mas a Renata, a gente tentou tudo, chegou na dose máxima sem ela responder tão bem. Então, é o próximo passo. Então, é saber tatear a dose, é saber a hora de mudar a medicação e não ficar insistindo em uma que não estava dando certo, né? Tá vendo, gente? É quase que aquela questão bíblica quando a gente pensa em Cristo. Para o meu caso não tem solução. Tem. Todos os casos têm solução. De alguma forma, essa solução vai ser encontrada. Dani, para quem quiser, a gente não está terminando não, é só para eu não esquecer. Para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, quiser agendar uma consulta, deixa para a gente os teus contatos, já que tem gente já perguntando aqui também, e eu já faço esse trabalho de utilidade pública, porque Dani está devolvendo a saúde física, mental, a felicidade de muitas pessoas. Tem meu Instagram, gente, que eu tô dedicada nele agora, que é o doutora Dani, o D é mudo, Carvalho. E lá tem o link do WhatsApp, tá? Que tem uma secretária online que vai atender vocês. A gente manda um formulário para entender melhor a questão, se é para vocês a consulta lá também, né? Mas eu tô sempre muito aberta no meu Instagram, sou eu que respondo, pode me chamar, me mandar dúvidas.
O meu telefone pessoal também, quem me pede eu entrego, porque eu gosto de conversar, eu gosto desse contato próximo com o paciente. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, porque tem uma criança pequena em casa me esperando, tem marido, né? Tem as coisas da casa, do consultório. Mas eu sou muito aberta, muito disponível para todas as dúvidas que vocês tiverem. Pode me mandar lá no Instagram, que eu sempre estou respondendo. É verdade, gente. Por isso que é um grande sucesso, é chover no molhado, o tanto que a doutora Dani é especial. Aliás, no meio do programa eu vou tentar fazer uma surpresinha aqui, vamos ver se eu Ah, vou meu Deus. conseguir. Dani, fala pra gente sobre a ida a Harvard, o que você trouxe de conhecimento, o que tem de novidade nesse mercado e também na mesma pergunta, você não está com o seu trabalho 100% exclusivamente focado na questão das canetas. Tem uma série de situações, esqueci já o nome, na região do glúteo, Harmonização glútea. harmonização glútea. Fala um pouco pra gente. Então, gente, na endocrinologia a gente não trata só emagrecimento, tá? Trato diabetes, tireoide, problemas de crescimento, a parte hormonal toda, da menopausa, que eu amo tratar essas mulheres nessa fase tão difícil, tão pouco falada. Faço uma mentoria com um dos maiores ginecologistas desse país, que é o Dr. André Vinícius. Ele é expert nisso. Ele desenvolveu um aplicativo muito legal, que depois vou deixar disponível lá no meu Instagram, que chama Raquel Menopausa. É um aplicativo que as mulheres aí na transição menopausal ou na menopausa, elas podem fazer esse cadastro gratuito lá, que vai te mostrando os sintomas, o que você pode fazer, o que te ajuda. É muito legal. Depois vou colocar para vocês. Ele desenvolveu isso. E eu faço essa mentoria porque eu amo tratar a menopausa e andropausa no homem também, a gente não pode esquecer. Eu gosto muito de tratar o casal, a família, tá, todo mundo fica feliz, né? Então eu trabalho com implantes hormonais, que é muito pouco falado, também muito criticado, mas eu estudo muito para fazer tudo com muito respaldo para vocês, tá? Então eu fui para Boston em 2015, fiz um curso de diabetes na época e estava com saudade de voltar para lá. Então, eu conheci uma turma em um outro curso que eu fiz ano passado, que chama REM, que é Reposição Hormonal na Mulher. E conheci uma turma e a gente fez um grupo. E aí falamos, vamos para Boston nesse primeiro congresso que vai ter sobre menopausa na mulher em Harvard. Foi o primeiro, chamado Women's Health Menopause. Então a gente juntou esse grupo de brasileiros e fomos para lá. Então tinha médicos do mundo todo. Harvard, gente, assim, quem faculdade, que eu acho que não só medicina, acho que todo mundo tem vontade de conhecer lá. Sim. É muito diferente, é uma sensação que você está em um filme, assim, né? Então foram 2 semanas assim de curso, muito intenso. A gente falou muito só de menopausa lá. E depois, entre esse grupo de amigos, a gente sempre trocando as experiências em relação à reposição hormonal, às canetas, em tudo da endocrinologia e da ginecologia, né? Então, assim, para médicos que estão nos assistindo, existe um site da própria universidade que mostra os cursos lá para todas as áreas. Vocês podem fazer. É só ir lá, achar o tema que vocês têm interesse. Vocês podem fazer online ou presencial em Harvard. Então, é uma oportunidade para todo mundo. E depois que você faz o primeiro curso, eles te mandam um e-mail toda semana te falando dos cursos disponíveis lá. Então, é acessível para todos os médicos e tem alguns outros cursos para outros profissionais de saúde. Vale a pena, gente. A imersão com pessoas do mundo todo, acho que vale muito essa troca de conhecimento. Gente, para quem está chegando agora, a gente está com a doutora Dani Carvalho, endocrinologista, batendo um papo muito bacana sobre a endocrinologia, a utilização das canetas e todas as novidades que ela está trazendo para a gente aqui em Três Pontas e também, acredito que para pacientes de outros locais, né, Dani? Você tem paciente de outros locais também? Eu tenho pacientes da região toda aqui, Nepomuceno, Lavra, Santana, Varginha, Ubá, Belo Horizonte. Eu tenho paciente na França, Portugal, tenho paciente até fora do Brasil. Fico muito feliz com isso. Tenho uma paciente que ela é da Argentina, que ela mora em São Paulo e me procurou. Mora em São Paulo, hein, gente? Que Eu bom. falo assim,
o pessoal às vezes sai daqui para procurar médicos fora, né? Sendo Sim, que a gente tem ótimos profissionais aqui em sim. Três Pontas e na região. Então, eu fico muito feliz com essa procura de pacientes de fora. E eu posso falar que tem época que eu tenho mais pacientes de fora de Três Pontas do que da própria cidade. E se eu já te perguntei, mas também é uma dúvida aqui. É muito mais difícil fazer a mulher perder peso que o homem? Na maioria das vezes, até parece que sim, mas é o que a gente percebe que é esse olhar, principalmente na questão hormonal. Essa questão hormonal da mulher fica muito de lado, então eu foco muito nisso. E eu vejo que todas as vezes que a gente consegue correlacionar tudo isso, a gente consegue ter uma ótima perda de peso aí na mulher e no homem tem um metabolismo às vezes um pouco mais rápido, tem mais testosterona, né? Então isso pode ajudá-los um pouquinho mais. Mas Gente, deixa eu levar abrir um pouquinho mais o leque desse nosso papo bacana, também até uma forma de homenagem, de reconhecimento ao trabalho da doutora Daniela. Olha lá o nosso orelhão, nós somos modernos, o orelhão do Pô de Café Podcast, porque eu tô com alguém aqui na linha, não exatamente num orelhão, mas para poder falar um pouquinho com a gente sobre o convívio, quem é a doutora Daniela, sobre os resultados, enfim. Alô, Letícia, tá me ouvindo? Tudo bem? Boa noite, Roger. Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, muito obrigado por atender a nossa chamada, ao nosso Orelhão Pô de Café Podcast. E eu estou maravilhado com o que a doutora Daniela tem feito, não apenas com a Renata, mas também sei de você e de outros tantos e tantos e tantas que têm obtido uma nova vida através da competência, da dedicação, enfim. Eu estou só com um pouco de dó do Bruno, porque eu acho que ela estuda 24 horas, ela tem que ser unibanco, tem que sobrar 6 horas pro Bruno. Fala um pouquinho pra gente da doutora Daniela. Boa oi. noite, gente. Então, eu sou amiga da Dani há muitos anos, né? Eu comecei com ela, né, da endocrinologia, quando ela se formou, acho que foi uma das primeiras pacientes dela. E eu tenho um carinho enorme por ela como pessoa, né? A parte de que hoje ela é minha patroa. Eu já tinha feito tratamento com ela. E aí, como ela disse, né, antigamente a gente tinha outras formas de tratamento e eu não respondia tão bem, assim, aos tratamentos. E eu lembro muito, Roger, quando eu saiu as canetas, né, principalmente a Ozempic e a Mounjaro, e eu ficava namorando elas no Instagram. Eu falei, nossa, meu Deus, eu ficava pensando, será que algum dia vai ser acessível? Será que algum dia eu vou conseguir utilizar? Eu estava no ápice do meu peso, né? Eu cheguei no meu peso maior, que foi quase 130 quilos, eu estava com 126. E aí eu marquei uma consulta com a Dani e chorei na consulta, não sei se ela lembra. Na hora que eu subi na balança, na biopendância, eu chorei, porque eu estava no ápice do meu peso. E ela prontamente falou, não, você vai fazer o tratamento. E eu falei assim, Dani, mas ela, não, você vai fazer o tratamento, depois a gente vê o resto. Eu falei, então tá. E aí eu comecei o tratamento e eu abracei esse tratamento com toda a minha garra, tudo que eu tinha, né? E graças a Deus aí já foram 35 quilos. Eu sou uma nova mulher, sou uma outra pessoa. Eu só tenho gratidão pela Dani e eu acho que eu gostei tanto do negócio que eu fui trabalhar com ela. Aqui, Letícia, conta pra gente uma outra questão que eu acho importante como testemunhal, até porque tem muita gente acompanhando a gente em casa e eu fico muito preocupado, tentando ajudar também através do meu jornalismo sério, profissional, aquelas pessoas que estão, é um termo que a gente usa lá em São Paulo, acabrunhadas, que estão tristes, que estão desmotivadas, enfim, 35 quilos a menos. Traz para mim um pouco para gente, um pouco do retrato, o que que uma gordinha, o que que uma mulher obesa sofre no dia a dia, o que que te limitava, enfim, os problemas que você tinha, que você pode abrir para gente,
e que hoje, graças a esse tratamento quase um saco de cimento a menos, você já não tem que conviver com isso mais. Então, Roger, eu percebia que eu não tinha mais fôlego para subir uma escada. Eu percebia que eu não tinha mais fôlego para subir um morro, andar a pé, né? Eu inchava muito os meus pés. Os meus pés, eles viviam inchados, principalmente na época de calor. E graças a Deus eu nunca mais inchei. A minha insulina era alta e o meu maior problema em relação ao peso, que é o que mais me doía, é a infertilidade. Porque eu sou portadora da síndrome dos ovários policísticos, né? E assim, é uma síndrome que não tem cura. Porém, o tratamento dela é o emagrecimento, é a perda de gordura, né? Então, assim, a infertilidade me doía muito. E foi um dos motivos que me levou a querer, assim. Porque, igual a Dani fala, eu não era uma pessoa infeliz, mas eu não estava mais feliz com a condição que eu estava, né? Então, assim, a infertilidade dói. Me doía muito. Agora, fazendo tratamento, eu consigo. Meu marido fala, você é uma pessoa mais disposta, você consegue. Eu vou trabalhar a pé e não me incomodo, os meus pés não incham mais. Eu consegui diminuir o meu remédio da pressão, porque eu era uma pessoa hipertensa, insulina alta. Então, assim, hoje eu consigo só com a tirzepatida controlar isso. Então, assim, queda de cabelo, meu cabelo não cai mais, né? As minhas unhas estão fortes. Então, assim, mudar a alimentação com a medicação me mudou como um todo, né? E também, Roger, é muito importante a gente falar que o olhar das pessoas mesmo. As pessoas te olham de uma forma quando você está obesa, né? Assim, algumas pessoas sentem pena, outras pessoas pensam que é um relaxo seu. E a forma como as pessoas me olham hoje. Sábado mesmo eu fui no centro e tinha muita gente quando me encontrava. E as pessoas me abraçavam, me beijavam. Você tá linda, você tá bonita, você tá maravilhosa. Nossa. Então, assim, eu sinto esse carinho do pessoal, do quanto eles estão torcendo por mim junto comigo, sabe? E isso fortifica muito a gente. Então, eu acho que muda como um todo. Até o olhar das pessoas para você. Parece que você, como ser humano, passa mais credibilidade. Nossa, Letícia, primeiro parabéns. O teu depoimento foi maravilhoso, foi bonito demais. Eu sei que na minha frente aqui tem um caixa forte, mas eu vou te fazer uma proposta para ver se você vai virar minha assessora aqui, se você larga lá o consultório, porque vai falar bem assim, não sei aonde, meu Deus. Isso tudo é um conjunto que está te fazendo ficar super bem. Mas para a gente terminar, e de novo te agradecendo imensamente essa disponibilidade, aproveitar que eu dei um zoom aqui na doutora Dani, como se fosse um cara a cara ao inverso, já que ela está olhando para a lente da verdade, como diria o saudoso Clodovil Hernandes, se você pudesse dizer, certamente já disse pessoalmente, mas se pudesse dizer agora no programa, e dirá alguma coisa para a Dani, o que seria? Eu escrevo uma vez, eu acho que eu não sei se ela tem guardado ainda, eu escrevi uma cartinha à mão para ela, né? Tem. Mas a Dani, como pessoa, vou falar dela primeiro como profissional, né? A doutora Daniela, ela é um ser humano excepcional. Eu falo assim que ela enxerga ali na frente dela não só um paciente, ela enxerga uma pessoa com todas as dores dele, com todos os desamores, com tudo que ele vem carregando dentro de si, seja de bom, seja de ruim. Então, assim, ela é um ser humano excepcional. Eu falo que eu nunca vi uma pessoa com uma empatia tão grande quanto a doutora Daniela. Entendeu? Seja com que problema que a pessoa chega lá, seja a queixa que a pessoa tiver, ela chega, ela entende, ela escuta e ela te abraça de uma forma que eu nunca vi médico nenhum abraçar. Engraçado que hoje lá no consultório a gente estava falando disso, fulano foi no médico, foi maltratado e tal, e tal. E eu falo assim, eu nunca vi a Dani maltratar ou ninguém poder falar nada dela, porque ela abraça e trata e a causa do paciente, assim, com tudo que ela tem, com tudo que ela é, sabe? Então, assim, eu nunca vi um ser humano ter empatia pelo outro quanto ela tem. E eu falo não só comigo, mas eu falo com todos os pacientes, porque agora eu convivo lá na clínica e eu sei exatamente cada quilo perdido que o paciente chega e a história que o paciente traz, porque a gente
querendo ou não, se envolve com o paciente, né? Eu fico mais na sala de soroterapia, então a gente pesa os pacientes, a gente faz esse acompanhamento de perto e a gente vê, e todos eles testemunham, nossa, a doutora Daniela está mudando a minha vida. Então eu vejo que não é só comigo, que já sou amiga dela há anos, é com o desconhecido, é com aquele que vem lá de Boa Esperança, às vezes toda semana para ver ela. Então ela é única com todo mundo. E é isso que faz a essência dela ser única para mim. Obrigada. E a Dani como pessoa, né, como minha amiga, como uma pessoa que eu já conheço há anos, eu vejo o quanto a Dani evoluiu, sabe? Eu lembro quando ela formou como médica e eu via que ela tinha esse potencial para crescer, expandir, chegar onde ela chegou, ter uma clínica e tudo. Então, assim, eu sou muito orgulhosa de tudo que ela é, sou muito grata à vida dela, por tudo que ela fez e faz por mim, né? De me enxergar não só como paciente, mas profissionalmente. E ela sabe o quanto eu amo ela de coração. Ela é excepcional para mim. Ô, amiga, obrigada. Fico emocionada, assim. Aqui, pelo menos hoje, nesse momento, eu não consigo te levar em Harvard. Mas se você quiser trocar aí, pelo menos até Tiradentes, eu te levo. Letícia, obrigado. Obrigado de coração. Imenso prazer. Foi muito bacana e, com certeza, a tua participação, mais do que luxuosa, mudou a história desse programa, tá? Obrigado. Fica com Deus. Continua perseverando aí, que você tá linda e vai ficar mais linda ainda e mais saudável ainda. Se Deus quiser. Um abraço. Abraço, Roger, amiga. Beijo. Viu? Valeu, com Deus. Tchau, tchau. Ah, que Surpresa fofa. boa? Surpresa muito boa. A Letícia é minha amiga há muito tempo. A gente se conheceu por causa da igreja, né? Da questão aí do EJC na época, né? Sim, Tivemos outros rumos maravilhoso. aí. Mas a Letícia já teve uma época que a gente fez um tratamento, na época convencional, com outros medicamentos, que ela perdeu muito peso. Eu lembro no aniversário dela, ali em frente ao Bar da Mina, ela fez, ela tava super feliz, depois ela tinha esse reganho de novo, tinha esse reganho de novo. Às vezes, para não tá na época, né? Fala, não tá na hora dela. E os remédios começaram a fazer muito efeito colateral. Vamos dar exemplo, Sibutramina começou a subir pressão e tal. E aí, ela já não tava mais comigo, ela tinha ido em outro profissional. Depois eu falei, volta, vamos fazer tudo que você quer. E essa questão da infertilidade, como que ela vê que ela melhorou? Ela voltou a menstruar, né? A gente tem que falar sobre isso. Ela voltou a menstruar normal. Ela não menstruava, né? Tem essa liberdade de falar isso. Então a gente tá vendo os exames dela aí hormonal melhorando. Eu acho que o sonho de uma mulher, a hora que chega ali no teu consultório, fala, meu sonho é ser mãe. E eu passei por isso. Eu tenho essa história, não tenho ovário policístico, mas eu tive dificuldade para engravidar, fiz tratamento, tem essa história lá no meu Instagram, eu acho que pessoal, não tá no profissional, mas eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém. E dói. E aí o médico não te enxergar e falar assim, esquece que passa, esquece que você é engravida, ou só, vai emagrecer, que é falta de vergonha na sua cara. Não é isso, tem uma pessoa ali com uma dor muito grande querendo que você a ajude. É no emagrecimento, é na infertilidade, é no ganho de peso. Tem gente que chega lá para ganhar peso. Doutor, eu quero ganhar peso, eu tô muito magro, por favor, me ajuda. Eu acho mais difícil ganhar peso do que perder, porque a pessoa você tem que estimular o apetite dela, Sim, né? Existe sim. forma, sim, mas é mais difícil. Então, essa questão de você ser mais humana, eu acho que não é nem um dom, nem nada, é o tempo, a maturidade te faz olhar os pacientes com outro olhar, né? Como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria que o médico te olhasse? Como que você gostaria que o médico falasse com você? Então, eu tento ser assim no consultório. Então, os meus problemas, a partir do momento que eu piso lá no consultório, eles ficam lá para fora. Então, ali eu entro e me dou inteira para o paciente, né? Então, assim, eu diminuí o número de atendimentos por dia, que eu atendia aí 15, 16 pacientes por dia, para eu atender menos, para ter mais tempo para os pacientes que estão lá, porque eu quero ouvir a história deles para eu poder ajudar. E os pacientes que estão ali transitando, né, nas medicações, em tudo que a gente faz ali na clínica, eu ter tempo de conversar com eles, perguntar como é que tá, tomar um cafezinho com eles, que é o que a gente faz lá na clínica. Eu falei que virou uma comunidade de amigos. Então, eu acho que isso dá sucesso no tratamento. E não ser só ir lá fazer uma medicação, volta semana que vem. Não é assim que funciona. São quantos anos de medicina? 13.
13, quem sabe com 15 ou com 20, a gente comece a pensar, estou me convidando, pode ser eu, pode ser outro jornalista, outro escritor, escrever um livro sobre os resultados dessa mulher. Vai ficar uma história, um livro de muito conteúdo, muito bacana, livro de cabeceira para todo mundo. Nós já vamos praticamente encerrar. Dani, antes das coisas que compõem o final do programa, algumas informações que você gostaria de prestar, de falar, de outros temas, de outras coisas de consultório que você precisa trazer para a gente? Você me perguntou aquela hora, eu não respondi. De quantos quilos perdidos, o que que a gente fez, né? Eu acho que isso é um incentivo para todo mundo, para a população. Tem gente que não tem acesso ao médico particular ou ao uso das canetas, mas a gente somou os pesos perdidos dos pacientes do mês passado e deram 272 quilos. Caramba! É muita coisa. E com as dicas que a gente dá no Instagram, as dicas que a gente dá nos stories, isso já pode ajudar muito vocês. Então, acompanhar a mim ou a outros médicos que vocês gostam, fazer um pouquinho ali, já começar a mudança de estilo de vida, vai ajudar vocês, né? E mulheres, eu falo isso o tempo todo. A gente hoje falou muito de emagrecimento, mas eu acho que um dia a gente pode fazer um tema só de menopausa, para a mulher entender ali, porque não é só parar de menstruar também que é a menopausa. Existe a transição menopausal. Às vezes a mulher chega em um outro médico, leva os exames, ele fala: mas você menstruou? Menstruaram, teus exames estão normais. E tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. A mulher na transição menopausal, ela vai sentir. Não é só o calorão, que é tão famoso na menopausa. Uma pele seca, o cabelo seco, o olho seco, libido baixa, indisposição, insônia, né? Então, a vida daquela mulher começa a mudar. Então, ela tem que ter essa percepção que não é só o exame ou parar de menstruar. Essa transição menopausal pode começar aí a partir dos 35 anos, ou uma menopausa precoce, pode acontecer até antes. E a gente tem um outro olhar para essas mulheres, porque muda a vida a gente olhar para essas mulheres antes de acontecer tudo ali que a menopausa pode levar. Igualmente ao homem, o homem também. Não é só a libido, né? A disposição, a energia, o cansaço, a sonolência, isso tem que ser olhado, né? E uma outra adendo que eu queria fazer aqui, Roger, que não é criticando outros médicos, eu acho que cada médico tem uma linha de trabalho, uma linha de pensamento, mas a classe médica é muito desunida, né? Eu acho que ao invés de alguns. Eu tenho muitos parceiros bons aqui em Três Pontas, muitos médicos amigos, médicas amigas. A gente não existe concorrência, né? Existe, eu acho que todo mundo se ajudando. Não sou eu que bato lá e falo, paciente, vai lá consultar comigo. Não, é ele que me escolheu, igual ele vai escolher outro. Sim. É a questão da empatia, Sim. é a questão do querer consultar com outra pessoa. Então, os médicos têm que ser mais unidos, indicar mais. Eu falo assim, né? Eu falo uma coisa que eu não entendo, eu vou indicar para um colega, né? Então, eu trabalho hoje em dia com a soroterapia, que é muito criticada, às vezes somos chamados de charlatões aí, né, no Instagram, e eu vejo a melhora clínica ali do paciente, e é surreal. E eu tenho, assim, vários depoimentos que eu podia colocar. Mas eu só queria deixar esse adendo de falar assim, que o que eu faço porque eu faço em mim, eu faço na minha família, eu faço porque eu vejo resultado, tá? Então eu não fico empurrando nada para os pacientes. Eu analiso se ele precisa. Tem gente que chega lá e fala, Dani, eu quero fazer isso. Fala, não precisa. Para que vai fazer? Vai gastar dinheiro à toa? Não, né, gente? Dinheiro não leva desaforo para casa. Não sou financista, eu tô ali para ajudar o paciente, Sim. mas tudo que eu trabalho é uma coisa que eu estudo muito. Eu invisto muito em cursos que eu acredito, nos profissionais que eu gosto, nos profissionais que eu acompanho. Então, o que vocês tiverem de dúvida de tudo que eu faço, eu trabalho com harmonização glútea, eu tenho aparelhos corporais, eu tenho nutricionista comigo, hoje em dia tem alguns parceiros aí na questão da educação física, trabalho com implantes, trabalho com hormônios, trabalho com vitaminas, minerais, é um todo, eu vejo meu paciente num todo, tá? Então, qualquer dúvida que alguém tiver, pode me questionar, e se tiver críticas também eu aceito, e eu estou disponível e aberta para qualquer opinião de vocês, mas só querendo deixar bem claro que tudo que eu faço, eu estudo muito para isso. Claro e evidente, todo mundo
sabe disso. E, aliás, infelizmente no ser humano é muito normal, às vezes, a gente lembrar que em algumas situações as nádegas falam mais alto que o cérebro e em outras situações o cotovelo fala mais alto do que a mão estendida para ajudar quem precisa. Então a gente tem que caminhar sempre tentando fazer o melhor para os outros. A Dani já participou do cara a cara, hoje vai ser um mini cara a cara, com perguntas novas. Na viagem aos Estados Unidos, a Harvard, mesmo sendo uma mulher centrada e que disse que ninguém tem que ser escravo de nada, nem de alimentação, que tem o dia da comida livre, que não é dia de lixo, eu também já vou me reeducar, já não vou falar mais dia de lixo. Algum podrão que a Dani comeu nos Estados Unidos? Comi Shake Shack, gente, sanduíche. Comi. Como é que é o nome? Shake Shack é super famoso nos Estados Unidos. O pessoal vai, é até instagramável, eu falo, né? Mas eu vou falar que eu prefiro o sanduíche de trailer daqui de Três Pontas, viu? Eu falei isso lá na viagem com meus amigos. Eles podem. Tomei vinho, sim, à noite, que eu gosto. Mas fiz atividade física todos os dias. Eu acordava às 5h30 da manhã, menos 3, menos 4. Lá na academia do hotel, fazia atividade física todos os dias. As academias por lá, basicamente no mesmo nível das que a gente acha aqui no Brasil, ou tem algumas coisas ainda bem à frente? Eu fiquei no hotel, então era uma academia pequena, né? Uns aparelhos diferentes, assim, mesma coisa. Quando a Dani não está em Três Pontas, a Dani geralmente, quando não está estudando, viajando a trabalho, uma fuga sem ser fazenda, nada, é para onde? Viagem com a família. Esse final de semana foi aniversário da minha mãe, a gente foi para Campos do Jordão, então sempre que eu posso estar com a minha família, eu estou com ela, porque a gente tem que, eu falo, é a música Flores em Vida, né? Sim. Então a gente tem que aproveitar os nossos enquanto estão aqui do lado da gente, que depois não adianta chorar. Então eu vejo que com a maturidade também a gente tem mais vontade de ficar com a família, com as pessoas próximas, do que simplesmente sozinha. Gosto de estar muito com meus amigos, minhas amigas, mas sempre que eu posso estar com a minha família, seja onde for, eu vou estar com eles. Quem é a Dani, ou o que a Dani hoje tem na bagagem em 2025 que não tinha em 2012? Mais maturidade. Mais maturidade do que ano passado. Mas lá já tinha todo o amor e a vontade e a garra de chegar onde você já chegou na medicina? A medicina eu falo que ela não tem limite, né? Então, assim, eu ainda quero chegar muito longe, mas eu tive uma virada de chave muito grande na minha vida em agosto do ano passado, após conversar com um amigo médico. Eu falo que ele é meu mentor hoje em dia, né? Tenho muito a agradecer a ele, o Neto. Ele nos faz enxergar o nosso potencial para você ajudar o paciente. E ele te mostra isso. Fala assim, Dani, não é vergonha querer ganhar dinheiro, não é vergonha querer ajudar mais o paciente, não é vergonha querer expandir sua clínica, porque a gente tem muito essa, Sim, né? sim. De aumentar o preço da consulta, as coisas aumentam todo ano, né? Então, é a questão que eu falo, não sou financista, mas eu tenho conta para pagar, né? E são contas altas, porque o investimento na medicina, o investimento no consultório, nos medicamentos, nos cursos são altos. Então, ele abre um pouco essa cabeça para você dar o seu melhor, mas também saber que você tem que receber por aquilo, né? Então, acho que essa maturidade eu faço, não preciso falar, mas eu tenho as coisas que eu faço que eu não cobro, tem pacientes que eu atendo que eu não cobro, Sim. tem as instituições que eu atendo e não cobro, E é verdade. né? E isso não é dádiva nenhuma, eu falo assim, né? Mas essa mentalidade que eu mudei de me deixar mais, eu acho que eu fiquei mais durona, assim, em relação ao saber o meu lugar ali na medicina, mas igual eu falei, com meus pacientes eu sempre vou ser esse coraçãozão, porque eu sou sim, eu não mudei disso. Isso eu sempre fui. E talvez seja a grande receita. Por falar em grande receita, doutora Dani é boa de cozinha? Sim, mas o Bruno da cozinha é melhor que eu. Mas eu gosto. Eu gosto, sei fazer algumas coisas, sei fazer de tudo. Na verdade, morei sozinha, então a gente sabe cozinhar, lavar, passar. Tenho minhas ajudantes maravilhosas, mas assim, em casa, se for falar quem cozinha melhor, eu ou o Bruno, é o Bruno. Mas se for fazer aquele
prato especial para receber algum amigo feito pela Dani será o quê? Bacalhau, que eu gosto muito de fazer. Alguma coisa com frutos do mar, que é alguma coisa que eu gosto muito de comer, então eu gosto de fazer. Bacalhau é bom demais. Para a gente poder terminar, eu lembrei, numa parte do programa, Dani, você falou sobre mitos, sobre lendas e também sobre aquela questão do hoje pode, é só uma escapadinha. Leandro Hassum, humorista, que era bastante obeso, está bem mais magro, ele deu um depoimento essa semana que eu achei muito interessante. Ele perdeu mais de 50 quilos, ou bem mais, não lembro agora, mas eu sei que mais de 50 quilos, morando nos Estados Unidos, fazendo tudo certinho. Voltou, não sei por qual motivo, voltou para o Brasil e está no Brasil há alguns meses. Revendo os amigos, geralmente um final de semana, um dia que eu já vi, só uma tacinha de vinho, só um pedacinho de carne. Não, é só hoje. Não vai fazer diferença. Ele já ganhou 10 quilos, né? Sim. Geralmente é assim mesmo. Não existe só hoje pode. Não existe isso. Só hoje pode. Eu falo que existe a exceção, né, ali de você ter um equilíbrio nessa alimentação. Mas se todo final de semana for exceção, já não é exceção. Não é? Com certeza. Então, assim, vamos escolher aí uma vez no mês para fazer uma refeição livre, que você gosta muito, né? Bebida alcoólica atrapalha. Açúcar é o pior vilão de todos. Lembrar que todo tratamento exige depois um desmame de medicação, que tem que ter acompanhamento médico. Viu que está voltando, retorna no seu médico, no seu nutricionista, não deixa voltar tudo. Ganhou ali 5 quilos, já é um alerta. Vamos voltar ali onde eu estou fazendo tratamento. Então, não existe esse só hoje, só hoje, só hoje. Saiam dos seus sabotadores. Peçam para eles, por favor, não fiquem me sabotando, porque é um tratamento e exige muito ali do paciente focar. E quando ele foca, se alguém fica tentando te tirar, vai atrapalhar. Tá certo. Dani, novamente, imenso prazer. Muitíssimo obrigado. Uma honra novamente ter você aqui com a gente, mas já vou avisando o Bruno que não será a última, então ainda teremos mais outros capítulos da participação sempre muito bacana da doutora Daniela, esclarecedora. E hoje, uma participação mais emotiva, digamos assim, com um testemunho lindo do Derico de Saia do Jô Soares. Por que eu estou falando isso? O Derico, lá no programa do Jô, que eu amo muito, que tem essa relíquia, essa preciosidade, que eu tive a honra de ir várias vezes no programa do Jô, o Derico era o assessor para assuntos aleatórios. Eu estou achando que a Letícia já é essa assessora para assuntos aleatórios, para muitas coisas ligadas a Dani. Mas eu não posso terminar também sem publicamente te agradecer. Agora falando não como jornalista, mas como marido, tentar não embargar a voz, mas assim, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você acompanhe de perto, eu acho que é muito difícil você conseguir dimensionar dentro de você o bem que você faz para as pessoas. A Renata conseguir ficar na frente do espelho, fazer uma pose, colocar a mão na cintura e sorrir para fazer uma foto, da forma como está acontecendo, é coisa que eu não via há muito tempo. E outras coisas mais de vida de casal, enfim. Então, assim, muito obrigado. Eu que agradeço a confiança. Muito obrigado. Né, Você é espetacular. Da sua família tá lá comigo, vocês, e todas as famílias, todas as pessoas que estão comigo, porque eu acho que, assim, é o confiar em mim de vocês, eu que agradeço essa confiança e vocês podem ter certeza que cada dia eu vou me doar mais, eu vou estudar mais e sempre vou trazer novidades para vocês. A Letícia, eu falei para ela ir trabalhar comigo, né? Ela começou a fazer aqueles rapidinho aqui falando os posts dela com o saco de arroz, né? Viralizou isso aí na cidade, né? Tem até estimulando outras pessoas a fazerem isso. E é muito legal que você dimensiona o tamanho que é isso, Claro. né? Então eu pedi para ela trabalhar comigo, porque além de amiga, ela é muito organizada, Sim. me ajuda lá nos estoques, no financeiro, em tudo que eu preciso mesmo, né?
porque eu confio nela, minha amiga, e muito boa de serviço, e ela lida muito bem com o público. Sim, E ela é inspiração para vários pacientes que chegam lá. sim. Então, isso ajuda os pacientes a manterem-se firmes no propósito com as histórias dela e de outros tantos pacientes. Então, agradeço pela participação dela, fiquei muito feliz, não sabia mesmo. A gente se encontrou hoje até às 6, ela não me falou nada. E de coração, eu que agradeço todos os meus pacientes, todas as pessoas que confiam e gostam do meu trabalho. E eu só tenho que dizer que cada dia eu vou tentar ser melhor para vocês e para mim e para minha família. Finalizando a pergunta que fecha o programa, ter estado no Pod Café Podcast pela segunda vez, como parafraseando Rambo 2, a missão, Dani 2, a missão foi? Foi mais tranquilo, gente. Eu era péssima para falar em público, fazer entrevista. Eu falo que eu tenho melhorado muito nisso. E o podcast me ajuda nisso, né? E eu acho que é importante trazer esses temas, né? Todos que você traz aqui. E acho que cada vez a gente vai ficando mais desenvolto, falando melhor, né? Você vê, a gente nem olha pro celular, nem nada, porque vai ficando uma conexão melhor, tanto com você, com o público. E eu falo com a medicina, as coisas, os temas atuais, como a gente está atualizado, a gente senta aqui e fala o que a gente sabe. Maravilha. E para você que está em casa, deixa eu mudar a câmera aqui agora, lembrar duas coisas importantes. A primeira, de agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, as pessoas que nos ajudam a realizar o programa. Como a doutora Dani, que está aqui com a gente, a doutora Dani Carvalho, endocrinologista, a Helenise Pellegrini, nutricionista, recomendo demais para que você procure, para que você possa fazer um tratamento para perda de peso, para ganho de peso, enfim. Vale a pena para você ter hábitos mais saudáveis. Procure a Helenise Pellegrini nas redes sociais dela e também nas redes sociais do Conexão. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, meu irmão de alma, patrocinador e apoiador há 32 anos, médico do nosso coração, um cara fantástico, um médico maravilhoso. Deixa eu também mandar um abraço para aquele e para o Júnior TV Conecta, sempre parceiros muito presentes. Conecta a melhor internet de 3 pontos e a TV Conecta agora um streaming para que você tenha uma programação variada, para fugir daquela mesmice dos canais convencionais que hoje estão muito politizados. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho a noção do que realmente é informar e não doutrinar. Tá afim de ter uma semana abençoada? Simples, aquela coisa que eu falo sempre. Primeira coisa, acreditar no potencial e no dom que Deus te deu. Para isso, desacomode, tire o bumbum do sofá e corra atrás dos seus sonhos. Porque do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, é necessário que você acredite primeiro em você como imagem e semelhança do próprio Cristo. Mas, fundamentalmente, que você acredite nele como Senhor e Salvador. E aí sim, você vai ter uma vida muito abençoada e uma semana ungida. Dani, obrigado, fica com Deus, dá um abraço no Bruno, dá um abraço no Baby. E nos vemos muito em breve em mais uma edição do Pod Café Podcast. Não sei que dia eu volto, gente. Estou falando que é segunda, mas talvez seja um pouquinho antes. E sábado tem Conexão Rock Go, nosso programa de esporte. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.